Oi pessoal, eu estou aqui para poder tentar fazer novamente o vídeo que eu tinha feito ontem, mas eu percebi que cortaram algumas partes porque minha câmera desligou, tava com falta de espaço e tal. Cheguei todo feliz para poder editar o vídeo, percebi que tava faltando muita coisa. Vou aproveitar essa minha época que eu estou conseguindo fazer vídeo sem ficar gaguejando e coisa do tipo. Talvez seja o cenário novo, como eu falei no outro vídeo, que tá me empolgando, alguma coisa do tipo, ou então o Divino Espírito Santo que tá me inspirando, alguma coisa. O que eu tenho para poder dizer para você? Esse título do vídeo ele não é provocativo, ele não é para poder ofender ninguém. Parece absurdo, seja católico por 6 meses. Óbvio que você não vai ser católico por 6 meses, você não vai poder pensar e falar, olha, eu vou ser católico, acredito em Deus agora. Se você for ateu, né, claro, se você for de outra religião, simplesmente pense, olha, eu não vou ser católico agora. Certo, você não vai ser católico agora, mas o meu desafio é para que você tente fingir para você mesmo que você é católico e você vai entender por que eu estou falando isso. Porque eu, como católico, eu gostaria que as pessoas se convertessem ao catolicismo, claro. Mas então, o que eu tenho para poder dizer para você? Eu quero tentar fazer você simpatizar com a Igreja Católica ou ser católico. E eu tenho 90% de certeza, essa ideia de 90% de certeza não faz sentido, porque se você tem certeza é 100%. Tudo bem, então eu tenho 100% de certeza que você vai ser católico em 6 meses ou que você vai passar a defender a doutrina da Igreja Católica em 6 meses, se você fizer exatamente o que eu estou te pedindo. Qual é o meu desafio? Você não precisa mostrar para todo mundo que você está fazendo isso, você não precisa falar na internet, você não precisa falar para os seus pais, nada do tipo, não precisa falar nada. Comece a frequentar uma igreja pelo menos 2 vezes por mês em 6 meses. Vá 2 vezes por mês, num domingo em 6 meses. Você não precisa fazer nada, você não precisa ajoelhar, você não precisa levantar, não precisa fazer nada do tipo. Minha gata está miando agora, meu Deus, ela vai atrapalhar toda a gravação que eu estou fazendo. Enfim, ela parou, então eu vou continuar a falar. Você não precisa, as pessoas não precisam saber que você está rezando, alguma coisa do tipo. Tenta aprender uma oração, vamos falar mais baixo para ver se ela para de miar. Tenta fazer uma leitura, tenta conhecer pessoas mesmo que praticam a Igreja Católica, não praticam a doutrina católica. Não pessoas como eu, por exemplo, eu sou um hipócrita, eu sou como aquelas pessoas que vão à missa e ainda não se converteram totalmente, porque a conversão na verdade ela é constante, ela nunca acaba durante a sua vida, tá? Então você tenta achar pessoas que são exemplos, mas tenta se basear principalmente na história dos santos, na história dos mártires. Os mártires morreram por Deus, morreram por Cristo. A minha gata está me desconcentrando, mas eu vou tentar fazer o vídeo de novo, eu não vou parar por aqui. Enfim, as leituras que eu aconselho vocês, primeiro, antes de tudo, até de você tentar seguir esse desafio, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Mas como é que você vai ler esse livro? Você não vai ler esse livro procurando paradoxos ou alguma coisa do tipo, algum erro. Tenta ler esse livro como se fosse um católico. Imagina, entra no personagem, fala assim, eu sou católico, tá? E aí você vai ler o livro, por exemplo, aqui é a Igreja e a Universidade. Você vai ler o livro e tentar não ficar resistente a ele. Você vai ouvir, vai ter que engolir sapo, muitas vezes. Você vai ter que ler coisas que você não vai gostar, que contradizem totalmente as suas convicções. Mas tenta ler, tá? Porque eu lembro que quando eu comecei a ver os vídeos do Padre Paulo Ricardo, eu não era católico. Eu ouvia muita coisa que eu não gostava. Mas aí eu chegava a ver outro vídeo, aquilo lá complementava, eu chegava e pensava, realmente faz sentido. O que eu vou falar pra você? Depois que você entender como um católico pensa, a doutrina católica, aí você começa a procurar as pessoas que criticam o catolicismo. Mas antes de tudo, procura as pessoas de dentro da própria Igreja Católica que levantam críticas à mesma. As pessoas, por exemplo, Tomás de Aquino foi o cara que mais elaborou questionamento sobre a Igreja Católica. Eu vejo muito, hoje em dia, esses ateus militantes que fazem vídeos para a internet, que escrevem textos para a internet, que têm páginas na internet, levantando críticas que foram elaboradas pelo Tomás de Aquino, um santo da Igreja Católica. Ou seja, eu costumo até dizer que os ateus no Brasil, eles na verdade são católicos em potencial ou protestantes em potencial. Inclusive, muitos deles são calvinistas em potencial, me baseando nos argumentos dele. Eu nunca vi um argumento, um questionamento que não tenha vindo de um católico. Eles nunca criaram argumentos e perguntas
que não tenham vindo de um protestante ou de um católico. Todos os questionamentos que os ateus militantes fazem à Igreja Católica, os protestantes fazem à Igreja Católica, e alguns membros da Igreja Católica fazem. E todo questionamento que eles fazem aos protestantes, a Igreja Católica também faz. Vou beber uma água enquanto a minha gata para de miar. Tá no cio, né? Vocês viram que ela participou de um vídeo, né? Enfim, eu aconselho também você a fazer práticas, a tentar conversar com o padre. Ai, meu Deus do céu. E converse com o padre. Fale que você é ateu. O padre já ouviu várias pessoas dizendo que são ateias, que são agnósticas, que são de outra religião, que elas estão querendo entrar na Igreja Católica, alguma coisa do tipo. Finge que você quer entrar na Igreja Católica, então. Meu Deus. O que você vai fazer também? Você vai tentar rezar o terço. Você vai aprender a rezar o terço. Se você tem preguiça, são 5 dezenas o terço. Então, você vai fazer o seguinte. Reza só uma dezena. Nem que seja na mão. Ninguém precisa saber que você está rezando dezena. Os seus amigos ateus não precisam saber que você está seguindo esse desafio. Você não precisa comentar dizendo que vai seguir o desafio. O que eu estou falando baixo? Estou falando baixo por causa da minha gata que está miando. Ela está berrando lá. Fazer o quê? Tá no cio, tá com fogo no rabo. Perdão. Então o que eu vou falar pra você? Aprenda também os sinais sagrados. Mas eu vou te dar uma dica em relação à missa. Não vá a uma missa moderna. Vai a uma missa tridentina. Se você não tiver missa tridentina, vai na missa que tem mais próximo de você mesmo. Por quê? Não estou dizendo que a missa moderna é ruim. Embora eu prefira a missa tridentina. Eu estou dizendo o seguinte. Se você for numa missa moderna, você vai receber a informação errada da essência da Igreja Católica. Primeiro, vá numa missa tradicional, não precisa nem ser tridentina. Pode ser uma que tem canto gregoriano e tal. Se você mora no Rio de Janeiro, eu até aconselho que você vá ao mosteiro de São Bento. Tá cheio de andaime lá, vai demorar 1 ano ou 14 meses para poder terminar a obra da reforma lá. Então, enfim, aconselho que você vá na Santa Sé. Aconselho que você vá na Candelária, aqui no Rio de Janeiro. Tenta ir numa igreja que tenha um rito mais tradicional ou a tridentina, para você poder entender. Olha, não comunga, tá? Não comunga. A minha ideia é a seguinte. Vá e se ajoelhe diante do sacrário, do Santíssimo Sacramento. Se você não sabe o que é, pesquisa, que já é até uma boa para você. Se ajoelha durante 1 minuto, não precisa falar nada, não precisa rezar nada. E se você não acredita no terço, tá com raiva, pensa assim, olha que coisa de esquizofrênico, ficar fazendo isso daí pro Papai Noel, não sei o que, se você acredita que Deus é Papai Noel, enfim. Faz o seguinte, finge que é um mantra, tenta se concentrar e reza uma dezena, ou terço se você quiser, enfim. Se você for uma pessoa um pouquinho mais intelectual, tenta ler uma introdução de Tomás de Aquino. Eu lembro que quando eu comecei a entrar novamente na Igreja Católica, que eu já tinha voltado a crer em Deus, eu ainda não era católico. Eu cheguei pro padre e falei assim, olha, eu fui ateu e tal, eu expliquei tudo pra ele, mas eu tô começando a ter uma intuição de que Deus existe, e que a ideia de Deus está totalmente ligada à Igreja Católica. Ele me indicou um livro do João Paulo II que se chama Fé e Razão, porque o que acontece? Como que eu comecei a ser católico? Porque eu sou católico. Por que eu sou católico? Bom, eu já estudava judaísmo, não de uma maneira muito profunda, mas eu estudava judaísmo, budismo, espiritismo, catolicismo, protestantismo. Tinha até uma simpatia com o protestantismo presbiteriano, o luterano também. Então, eu comecei a aprender coisas em relação à Igreja Católica que nunca tinha passado pela minha cabeça, entendeu? E eu comecei a defender a Igreja Católica. Eu começava a defender a Igreja Católica sem ser católico. Eu era teísta. Assim como eu sou teísta agora, mas agora eu sou teísta e católico, mas eu era teísta. Eu aprendi a ser teísta. Quando eu era agnóstico, eu também já defendia muita coisa da Igreja Católica. Aí o que acontece? Acho que a gata parou de miar agora.
Enfim. Aí eu comecei a reparar que as pessoas começavam a fazer as piadinhas que eu fazia em relação à Igreja Católica, em relação a Deus, e eu comecei a ficar ofendido. Aí eu pensei, por que eu tô ficando ofendido em relação a isso se eu não sou católico? Aí eu comecei a ir, mesmo na Igreja Católica. Eu ficava lá no fundo da igreja, por quê? Porque eu vou numa igreja que é perto da minha casa. Ou seja, vão conhecidos lá. Eu tinha vergonha dos conhecidos. Porque eu já falava tanta merda, as pessoas já tinham me visto falar tanta merda na internet, que eu tinha vergonha de falar. Das pessoas me verem. Aí eu chegava tipo, a tremer, a suar frio dentro da igreja, porque eu não queria que as pessoas me vissem lá. Por quê? Porque eu não queria demonstrar fraqueza. Eu não queria demonstrar que eu errei e que eu mudei de ideia. Inclusive porque existe um preconceito muito grande com um ateu que chega e fala assim, olha só, acho que agora eu sou agnóstico. Agnóstico, já existe um certo preconceito assim. A pessoa já, quando ela já considera a possibilidade da existência de Deus, e deixa de ter aquele ateísmo militante, as pessoas já mudam com você. Você vai filtrar muitas pessoas que acham que você acha que são seus amigos, tá? Então, o que eu posso dizer? É possível sim deixar de ser ateu. Inclusive um dos argumentos dos ateus é que todo mundo nasce ateu, ou seja, com a ausência de crença em Deus, e a pessoa passa a crer em Deus, né? Há uma discussão se a crença em Deus é inata ou se ela é adquirível, enfim. Então é o seguinte, é uma coisa que eu também te aconselho é assistir os vídeos do Padre Paulo Ricardo. Se você não quer ir à missa, se você não quer rezar o terço, se você não quer fazer uma leitura, assista os vídeos do Padre Paulo Ricardo por 6 meses, pelo menos 3 vídeos por semana. 3 vídeos por semana. Ou então você assiste um vídeo por semana durante 6 meses e faz tudo isso que eu disse. Duvido que você não comece a defender a Igreja Católica. Eu duvido que você não comece a defender a Igreja Católica. Eu duvido que você não vire católico. Aí você deve estar pensando agora, não, você está querendo aplicar psicologia, você está querendo fazer lavagem cerebral. Não, Helena, você está querendo... isso é maluquice sua, você é esquizofrênico, você acredita em Papai Noel. Meu Deus, essa gata grita muito, cara. Mia muito alto, cara. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir ela, uma gata miar no vídeo, mas enfim. Essa é a minha ideia. Aconselho que você também tenha o livro Imitação de Cristo. Eu estou pensando em sortear ou criar um concurso para poder dar esse livro para alguém que queira fazer parte desse desafio, tá? Mas não vai chegar e vai queimar o livro. Se você for chegar e queimar o livro, eu quero que você se foda, sabe qual é? Desculpa. Imitação de Cristo, da editora Ave Maria. Inclusive, se você for protestante e quiser comprar, não liga para a editora, tá? Porque esse livro aqui não foi essa editora que fez. Ele é cristocêntrico, tá? Não tem nada de santo, não tem nada de... enfim. Tente também estudar a história dos mártires. Eu vou pôr aqui o link da história dos mártires. Sobre aquele livro que eu tinha falado, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, existe um curso desse livro no YouTube. Esse curso tem 5 horas, então não sei se você vai ter paciência. Então, se você não tem paciência, eu te aconselho que assista pelo menos 1 hora por mês. 1 hora por mês. Em 5 meses você terminou, antes do desafio. Eu vou... Haja paciência com essa gata, viu? Ingrid, eu vou te dar a minha gata, tá? A menina. Vou te dar a menina, tá? Que ela tá me atrapalhando pra fazer vídeo. Beijo. Tchau. E se você quiser se aprofundar mais nesse desafio, tenta se batizar, né? Tenta se batizar. Por que não? Mas isso daí é mais para os radicais que querem mergulhar mesmo a fundo nisso daí. Mas se você tem tanta convicção de que Deus não existe, se você tem tanta convicção de que nada vai abalar o seu livre pensamento, para que você vai ter medo?
Enfim, acabei não falando do livro, porque a gata interrompeu. Esse livro, Imitação de Cristo, ele foi um dos livros mais redigidos depois da Bíblia. Tá? Ele é simples, é um livrinho, você não tem que lê-lo assim. Você poderia lê-lo em um dia até, se você quisesse. Mas ele, para que ele é feito? Para você abrir aleatoriamente. Aqui, por exemplo, como devemos invocar a Deus no tempo da tribulação. Aí você lê, acabou, só isso, nessa página. Lê uma vez por semana nesses 6 meses. Lê isso. E tenta extrair alguma coisa e põe em prática, como se você fosse um católico. Você vai fingir que é um católico para si mesmo. E você vai começar a buscar argumentos para defender a igreja. O máximo que vai acontecer se depois de 6 meses você não se convencer de nada é que você vai aprender os argumentos contra a igreja católica. Inclusive os argumentos que vêm dos próprios católicos contra algumas coisas. Eu aconselho que você estude a história dos mártires, a história dos santos, porque como dizem os mártires, o sangue dos mártires é raiz para novos cristãos. E outra coisa, não se irrite com pessoas soberbas dentro da igreja. Não se irrite, inclusive, com padres soberbos dentro da igreja. Porque a sua referência tem que ser Cristo. Você tem que imitar Cristo. Você, mesmo sem ser católico, vai dar uma lição de como ser católico para os católicos. Você vai ser um fiel entre os infiéis dentro da igreja católica. Você não vai usar uma pessoa ruim como referência para dizer o que é o catolicismo. Você vai buscar as pessoas mais fiéis ao catolicismo. Aquelas pessoas que você sabe não são hipócritas, não são demagogas, sabe? Pessoas assim como eu. Não estou dizendo que eu não sou hipócrita nem demagogo. Estou falando que eu sou um desses hipócritas e um desses demagogos, tá? Eu não sou referência para nada. Nós temos que nos basear nos santos, nos mártires, naquelas pessoas da nossa comunidade que nós vemos que se doam para a comunidade, entendeu? Não nos frutos podres que precisam se curar. Porque assim é muito fácil. Você desiste das coisas porque você vê alguém que não representa o que é o catolicismo mesmo, entendeu? Tente ir em mosteiro, tente ir em convento, veja, passe, sei lá, 1 hora no lugar e veja, só sinta as pessoas passando, as pessoas conversando, tente puxar assunto com alguém, mas não tenta puxar o assunto para poder tentar convencer a pessoa a não acreditar em Deus. Tenta, como é que eu vou falar, só conversa com a pessoa, só isso. Se você estiver na missa, pode ficar sentado na missa no último banco durante 6 meses. Faz tudo isso que eu te falei. Inclusive eu quero recomendar esse livro aqui, Os Santos Sagrados, Os Sinais Sagrados, perdão. A Verdade como Fundamento da Liberdade, um tema de João Paulo II. Não sei se é fácil de achar esse livretinho aqui. E claro, eu te aconselho a ler o Catecismo, pelo menos 2 artigos do Catecismo por semana, porque você não vai ler isso tudo, isso aqui é um livro de consulta, tá? Te aconselho também, se você for mais radical, também fazer o Catecismo, depois de ser batizado, claro. E depois você faz a primeira comunhão. Mas aí você tem que crer em Deus já, né? Não posso falar para você fazer a primeira comunhão. Mas faz o catecismo, entendeu? Faça o catecismo da Igreja Católica, isso é muito importante. E não se baseie no catequista, porque às vezes o catequista não é um bom catequista. O primeiro catequista é o padre, é aquilo que você olha. Você não precisa entender exatamente o que o padre está fazendo, mas tenta também entender o porquê que ele faz um certo gesto, o porquê que as pessoas sentam em certa hora, por que ele reza, como se reza na hora, o que não se pode falar junto com o padre, por que não se pode falar junto com o padre. Tenta aprender um pouquinho de liturgia. Se você não sabe o que é liturgia, escreve liturgia católica no Google e procura, porque já é um bom incentivo para você começar a estudar. Entra no site da Santa Sé, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link.
tem um negócio aqui de busca que você pode procurar textos de papas desde a época da igreja primitiva. Eu tenho um álbum no meu Facebook que se chama Catolicismo e Conhecimento. Nesse álbum você pode ver as contribuições que os clérigos e católicos em geral deram à humanidade, o progresso, graças à Igreja Católica, que a humanidade teve, ao contrário do que dizem da Idade Média. Eu vou botar também um vídeo do Orlando Fedeli sobre a Idade Média, em que eles chamam de Idade da Luz, não Idade das Trevas, vocês vão entender porquê. Esse livro aqui fala um pouco disso, o vídeo também fala um pouco disso, mas você pode estudar um pouco mais. Você pode ver, inclusive, no Google, se você escrever clérigos, cientistas, no Google, você vai ver uma lista imensa de pessoas da Igreja Católica que contribuíram para a ciência. Por que a Igreja Católica ela é tão mal vista pelos cientistas e pelas pessoas que gostam de estudar ciência? Porque, por causa do caso do Galileu, mas esse livro aqui também fala do caso do Galileu, então você vai ler, por favor, então você vai ver o vídeo, tá? E você tem como se aprofundar mais sobre isso daí. Inclusive, uma curiosidade, caso vocês não saibam, o responsável pela criação da teoria do Big Bang foi um padre chamado Lemaitre. Einstein não acreditava nele, tá? Procura aí. Vou botar também aqui embaixo o link sobre a história do Lemaitre. Um pequeno vídeo. Ele já dizia que o universo estava em expansão. Não contradiz o cristianismo, inclusive também se você acha que nós somos criacionistas no sentido de que nós acreditamos que Deus criou, mas nós não sabemos como Deus criou e se a criação ainda está em andamento. Ou seja, não há nada demais em você acreditar na seleção natural e ser católico, tá? Não tem nada demais em você acreditar na seleção natural e ser católico. Óbvio, você não vai ter fé na seleção natural. Eu acredito na seleção natural. Eu, particularmente, acredito na seleção natural. Não acredito num Gênesis literal. Mas também, se for realmente, não tem problema nenhum em admitir isso. Mas acredito na seleção natural. Como acredito no Big Bang também. Acredito em Deus. Nada disso daí contradiz a crença em Deus, certo? Vou te falar, não leia a Bíblia, assim, aleatoriamente. Não pegue agora a Bíblia e leia, tá? No catolicismo não funciona assim. Leia as passagens que se diz durante a missa, que se lê durante a missa, nos evangelhos que se diz durante a missa, tá? Depois você vai entender por quê. Depois você vai entender por quê. Calma. Não vou te explicar isso agora nesse vídeo. Depois você vai entender por quê. E aí, antes você tem que ler o catecismo, entender bastante a base do catecismo, para depois você poder ler a Bíblia. Você tem que entender Enfim, tem alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo. Tem alguns... A gata interrompeu de novo, cara. Tem alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo que eu vou pôr aqui na descrição. Eu já estou dizendo para você, você não vai gostar do Padre Paulo Ricardo se você é ateu militante, se você é secularista, se você é militante de alguma causa social. Você não vai gostar, você vai odiar o Padre Paulo Ricardo, vai dizer que ele é reacionário, que não sei o que. Você não vai querer ver, porque você vai ter medinho dele fazer uma lavagem cerebral em você. Olha só, ninguém está dizendo que ele não quer te convencer de algo e que eu não quero te convencer de algo. Eu quero te convencer e quero que você seja católico, tá? Eu não estou mentindo para você, você já sabe. Você vai começar esse estudo sabendo, o Heleno não quer que eu faça isso porque ele está dizendo que eu vou ser católico, tá? Não tem ninguém te enganando aqui, tá? Não está sendo manipulação. Olha, eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você acredite em mim, isso é óbvio. Eu quero que você siga o meu conselho, senão eu não estaria perdendo tempo fazendo vídeo para isso, tá? Então é só se você quiser fazer esse desafio, tá? Faça na prática 6 meses. Durante 6 meses você vai pelo menos 2 vezes no mês, no domingo, à missa. Vai procurar uma missa mais tradicional possível.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus moniti et divina institutione formatio demus discere. Pater noster, qui in celis sanctificetur nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. Se não tiver como, vai na missa que está próxima de você mesmo, porque o meu problema é que existem alguns padres, por exemplo, da Teologia da Libertação, que são marxistas. A Teologia da Libertação é um marxismo infiltrado na Igreja Católica. A Igreja Católica não aceita a Teologia da Libertação, mas o que acontece? Esses padres, os caras viram padres e aí ficam pregando Teologia da Libertação dentro da Igreja. Então eles podem estar te ensinando uma coisa totalmente errada e você vai estar caindo, você vai julgar o catolicismo por isso. Essa é a minha preocupação. Por isso que eu acho que você tem que ir numa tradicional. Porque na tradicional vai reduzir 90% a chance de estarem te ensinando uma coisa errada, sabe? É por isso, não é porque eu sou contra a missa moderna, uma coisa assim. Não é por isso. É porque eu tenho medo do que vai ser apresentado para você, tá? Enfim. Fora também que existem alguns padres que têm tendência protestante. Eu não sou contra os protestantes, inclusive o protestantismo tem grande influência na minha volta da crença, a volta da minha crença em Deus, tá? Eu tenho amigos protestantes, eu tenho pessoas adicionadas no meu Facebook que são protestantes, são pessoas estudiosas incríveis, mas aí eu digo o seguinte: se você já está numa religião e você tem medo de ter sua fé abalada por esse meu desafio, faça o seguinte: estude a fundo o espiritismo, caso você seja espírita, o protestantismo, caso você seja protestante. Estude a fundo a sua religião, a religião que mais está próxima de você, que mais está próxima da sua família. Estude, seja um especialista. Por quê? Porque eu também não iria em um lugar sem estar com a minha fé firme, sem ter estudado muito sobre o catolicismo, para poder responder alguém. Por quê? Porque o que pode acontecer? Alguém vai me perguntar uma coisa, eu vou ficar com a fé abalada porque eu não sei responder. E caso, como é que eu vou falar? E eu quero responder direito à pessoa, eu não vou inventar uma resposta para a pessoa. Porque senão depois eu invento uma coisa, a pessoa chega lá depois e descobre que não é. E aí ela vai ficar pensando: nossa, o Heleno falou uma coisa, viu? Ele não entende da própria fé. Nossa, que vergonha, né? E outra coisa, quando você for católico por 6 meses, você tem que ser católico mesmo. Você vai tentar não fazer aquilo que um católico não tem que fazer, tá? Você vai tentar. Não estou dizendo que você vai conseguir fazer. Você vai tentar. É uma experiência. Por 6 meses você vai tentar, tá? Não precisa nem fazer muito esforço, tá? Você vai tentar. Só para você poder sentir na pele um pouquinho, tá? E você... Existe uma coisa que você vai ser o exemplo de católico, tá? Você não vai nem dizer que é católico, você vai ser um exemplo para si mesmo, tá? Incorpore um católico como ele deve ser, como você acha que é. Porque você geralmente pensa assim: não, porra, esses católicos são hipócritas, são demagogos. Eles não fazem aquilo que eles pregam. Então você vai buscar tentar fazer aquilo que um católico tem que fazer, tá? Você vai tentar ser a diferença daquilo que você critica, tá? Depois de 6 meses você vai estar defendendo a Igreja Católica, você vai simpatizar com a Igreja Católica. E caso você seja de outra religião, pelo menos se você não for católico, você vai ser uma pessoa inteligente dentro da sua religião, tá? Primeiro, antes de fazer isso, eu te aconselho, se você não quiser fazer, tudo bem. Se você quiser, se você não tem resistência para ir na Igreja Católica, vai na Igreja Católica. Mas se você tem essa resistência, se você tem medo de perder a sua fé, reforce sua fé, tá? Assim como os católicos também. Se você quer estudar sobre outra religião, uma seita, uma coisa, reforce a sua fé, tá? Tá legal? É isso, pessoal. Qualquer coisa, se eu esqueci de falar, eu vou fazer outro vídeo e tal. E um abraço. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs.
é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueçam de me adicionar no Facebook. E caso vocês queiram trocar ideias comigo em relação a esse desafio, não preciso expor vocês não precisam falar nada. Podem me adicionar e falar comigo por inbox, tá? Um abraço. Tchau. Deixa eu explicar pra você. Você está assistindo um romance. Um filme. O menino, a vida inteira dele, querendo aquela menina. O filme fica o tempo todo atrás dela. Na hora do vamos ver, na hora H, no clímax do filme, olho no olho. Aquele clima. Vai rolar o primeiro beijo. Aí o diretor do filme manda tocar a trilha sonora e começa um samba da Beija-Flor. Olha aí, olha aí! Achava que não sabia sambar, né? Padre Paulo também é cultura. A mulherada gosta. Vai ser o comentário agora do resto do mês.